Como não perder tempo no mercado financeiro e nem ficar se iludindo, mudando de estratégia constantemente. Nessa live nós vamos falar sobre market time, a tentativa de prever os movimentos do mercado. E eu vou tentar aprofundar um pouco sobre esse tema e o quanto isso costuma ser prejudicial para o investidor pessoa física, né? O quanto isso é basicamente uma ilusão que o investidor tem, né, de tentar antecipar mudanças em variáveis macroeconômicas que dificilmente vão ser previstas da forma adequada, principalmente por quem recebe as informações por último, que é o caso do investidor pessoa física. Antes de mais nada, se você está me vendo aqui pelo Instagram, me siga aqui no canal, e se estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva para não perder outros conteúdos semelhantes a esse. Então, esse tema ele é muito importante para os investidores, porque afeta muito a lucratividade no longo prazo, né? Isso, obviamente, quando for feito da forma inadequada, né? Existe uma estratégia de investimento que ela é mais tática, né? Que é quando tu tenta realmente se movimentar e aproveitar algumas falhas que existam no mercado. Só que eu vou explicar ao longo dessa live que isso não é a realidade dos investidores pessoa física, que são aqueles que recebem as informações por último, né? Então, costuma ser uma estratégia que te traz prejuízo no longo prazo. E aí eu vou explicar também como que você deve organizar os seus investimentos, montar uma estratégia que não precise ficar tentando adivinhar qual vai ser a nova tendência ou qual é a classe que vai cair, e em função disso você vai deixar de investir nela. Então esse vai ser o tema principal da nossa live. Então, primeiro eu acho importante definir bem, né, o que é market time. Market time é essa tentativa que os investidores tendem a fazer de tentar prever o que vai acontecer com alguma variável para obter mais lucro. Um exemplo muito claro é taxa de juros. Taxa de juros é a principal variável macroeconômica que movimenta o mercado financeiro, tanto a parte de renda fixa quanto a parte de renda variável. E é muito comum os investidores ficarem tentando prever o que vai acontecer com essa variável para tentar se posicionar na classe que se beneficia com aquilo que eles estão imaginando de mudança para a taxa de juros. No caso recente, um exemplo bem próximo do nosso momento, é a queda na taxa de juros impactando renda variável, né? Então, o que acontece, né? O que vem acontecendo? Os investidores veem não só a renda variável, né? A renda fixa pré-fixada também, a renda fixa híbrida, tudo que tem um componente pré-fixado se beneficia com queda na taxa de juros. Então, quando ocorre queda na taxa de juros, essa parte que tem parte pré-fixada na sua remuneração ou renda variável se beneficia, ou seja, sobe. E os investidores muito frequentemente se posicionam tentando prever o que o Copom vai fazer lá na frente, né? Isso é market time, é tentar prever uma mudança numa variável macroeconômica, seja na renda fixa, seja na renda variável. O investidor tenta prever e se posiciona em função disso, né? Isso no longo prazo costuma ser muito errado. Isso costuma afetar negativamente a sua lucratividade de forma muito significativa, né? Porque quando você se movimenta atrasado, né? Então essa é a definição de market time. E aí tu tem algumas teorias que eu costumo falar que explicam por que isso tende a ser errado para o investidor, pessoa física, né? Se o mercado é eficiente, se ele consegue precificar todas as informações que estão disponíveis, tudo já está no preço, né? É certo, é óbvio que existem algumas ineficiências, né? Que o mercado financeiro, principalmente o brasileiro, ele não é totalmente eficiente. Existem alguns erros, seja de assimetria informacional, seja por parte de comportamento dos investidores. Acontece que dificilmente vai ser você, investidor, que vai ter acesso às informações que te coloquem numa situação de privilégio.
Dificilmente. Você provavelmente é o lado que está perdendo dentro dessa questão de assimetria informacional. Você é o que tem, a pessoa que tem menos informação. Provavelmente os grandes investidores, os fundos de investimento, até aquele executivo que está naquela empresa ou que está ligado ao governo, que vai ter acesso a alguma informação que vai colocar ele numa situação de privilégio. Se você movimenta essa carteira com base numa informação que você viu no Infomoney, no Valor Econômico ou algum outro meio de comunicação, essa informação ela teve que passar por muita gente até chegar até você. Ou seja, isso já vai estar refletido no preço, né? Então, um dos autores que é referência nessa área, que é o Eugene Fama, o economista que ganhou o Prêmio Nobel em 2013, que analisa justamente essa questão de comportamento dos preços, ele estabelece com essa teoria que os preços normalmente vão representar essas informações que são disponibilizadas. Os investidores vão tendo acesso e isso vai sendo incorporado ao preço, né? Automaticamente vai sendo incorporado ao preço. Para que a teoria do Eugene Fama não seja válida, que é a hipótese dos mercados eficientes, tu tem algumas premissas que ele estabelece como necessárias para que a hipótese funcione, que é a primeira delas a questão de assimetria informacional, né? Então todos os agentes têm que ter o mesmo nível de informação, e se isso não ocorrer, vai ter possibilidades de ganho, né? Então se as informações se o mercado não for desenvolvido, se as informações não chegarem rapidamente até os investidores, pode ser que tenha chance de alguém conseguir ganhar com essa alocação mais tática, né? Só que, como eu falei já 2 vezes durante essa live, não é o investidor pessoa física que tem essas informações que vão colocar ele numa situação de privilégio. Não é ele. Ele vai receber depois, né? Então, a simetria informacional não é uma justificativa para o investidor alocar os seus recursos em determinadas classes em função do que ele está imaginando que vai acontecer com alguma variável. E questão comportamental também, né? Todos os investidores são afetados por questões comportamentais. No início dessa semana eu fiz uma live justamente falando sobre esse assunto, né? O quanto os investidores costumam tomar decisões utilizando questões comportamentais, sendo influenciado por questões comportamentais, quando uma decisão que envolve dinheiro deveria ser puramente racional, né? Porque dinheiro nada mais é do que um instrumento para te comprar alguma coisa, um número, né? É um instrumento de troca. Então, essas duas premissas, né, tanto a de assimetria informacional quanto a parte comportamental, não justificam uma alocação. Mas existem essas duas alocações, essas duas estratégias de alocação de recursos dentro do mercado financeiro, que são extremamente conhecidas. Uma, que é uma alocação tática, que é quando você fica se movimentando dentro do mercado financeiro, de classe para classe, e uma outra, que é uma alocação estrutural. Essa alocação é quando você determina o quanto você deve ter em cada uma das classes e simplesmente tenta manter aquela alocação no longo prazo, sem se importar com o que está acontecendo com o mercado. E existem diversos estudos que mostram que essa é a alocação ideal, a estratégia de alocação ideal para o investidor pessoa física, que não tem acesso a informações de forma muito rápida, que não tem acesso à informação privilegiada, sendo que isso na maioria das vezes é inclusive crime, e que é afetado por questões comportamentais. Então, uma alocação estrutural costuma ser o mais adequado. E aí, voltando ao exemplo que eu falei, que vem acontecendo nos últimos dias, né, que é um movimento de queda na taxa de juros, esse movimento de queda ele já está sendo precificado, né? Se você sabe, eu costumo falar isso em praticamente todas as lives, né? Se você imagina que vai ter uma queda na taxa de juros, né, e o mercado todo espera que isso aconteça também, se realmente acontecer, você não vai ter ganho nenhum, né? No caso dessa semana, onde houve a manutenção da taxa de juros lá nos Estados Unidos, né, permaneceu no patamar que estava, o mercado todo já precificava justamente isso, né? Um encerramento momentâneo do ciclo de alta de taxa de juros. Ou seja, por mais que você tivesse se posicionado imaginando isso, imaginando que o Fed se reuniria e definiria uma taxa de juros semelhante ao que já estava, você tivesse montado uma alocação
para se beneficiar com esse cenário. Se esse cenário se confirma, não aconteceria nada. Por que não aconteceria nada? Porque o mercado já precificava isso, né? Nos Estados Unidos, que tem um mercado mais desenvolvido, tu tem inclusive mecanismo de ver qual que é a probabilidade que o mercado está atribuindo a que determinado fator aconteça, né? A que mudança na taxa de juros realmente aconteça. Então, lá a probabilidade implícita já estava em torno de 90%, né, de que o Fed manteria a taxa inalterada. Ou seja, o que poderia realmente impactar o mercado financeiro é se ocorresse alguma coisa diferente disso. Ou seja, recomendações que você recebe no sentido de, em função de uma possível queda na taxa de juros aqui no Brasil, né, que o mercado já está esperando que isso vai acontecer nas próximas reuniões do Copom. Se você recebe recomendações de, bom, vamos alocar agora em renda variável, ou, bom, vamos alocar em renda fixa pré-fixada, que são classes que se beneficiam com queda na taxa de juros. Se você faz isso, você chegou atrasado. Você chegou atrasado porque o mercado já está precificando isso. Essa alta que teve nos últimos dias na renda variável, um dos motivos principais é justamente essa expectativa que o mercado vinha criando em função de queda na taxa de juros. Ou seja, quando cair a taxa de juros, não vai acontecer nada se for conforme o mercado já espera, né? E aí tem uma outra coisa, né? Tem um estudo que está até no site da Portfel, um estudo feito no mercado americano, que mostra que o desempenho de ativos individuais, de classes individuais no mercado americano é melhor do que o desempenho médio da carteira do investidor americano, que tem as mesmas classes que está no estudo. Ou seja, se tu tem lá o S&P rendendo 10% em um determinado período, tu tem títulos do Tesouro Americano rendendo 5%, tu tem títulos de empresas rendendo 7%. Aí tu vai ver a carteira do investidor americano, que logicamente teria que ser uma média ponderada desses três valores que eu citei, tá, por exemplo, 3%. É um valor abaixo das classes, do que o rendimento das classes individuais que tem na própria carteira dele, né? Então, e por que isso acontece? Acontece porque o investidor fica tentando sair de uma posição e entrar na outra, sair de uma classe e entrar na outra, para se beneficiar de algum cenário. Só que ele chega atrasado. Ele chega atrasado e isso impacta significativamente o retorno dele ao longo de um período. Existem gestores que conseguem fazer isso. Existem, principalmente em mercados mais ineficientes, que nem é o caso do mercado brasileiro, né? Consegue identificar alguma falha no mercado, alguma classe que tenha ficado para trás, e aí ele vai lá e entra. Entra comprando ou entra vendendo. Só que é justamente esse grande investidor, seja um fundo, seja realmente um investidor com muito dinheiro, que no momento que ele entra começa a pressionar o preço, né? Então se ele entra comprando, o que acontece com o preço quando um grande investidor ou vários grandes investidores entram em determinado ativo? O preço dele sobe, né? Uma pressão do lado da demanda faz com que o preço suba. E aí, quando você, investidor, recebe a informação, aí você vai entrar acompanhando aquele gestor, né, que fez esse movimento. Só que você entrou atrasado, né, e de repente você entrou num ponto onde tinha superado inclusive o valor justo. Aí já não estava nem barato, não é nem no valor justo, né? Você perdeu a oportunidade de entrar quando estava barato, você recebeu a informação quando ele já estava passando o valor justo, e quando ele superou, já estava caro, você entrou simplesmente porque a informação chegou atrasada para você. Então você fez uma tentativa de prever um movimento que ainda não aconteceu, mas que o mercado já precificou. E isso já está no preço, né? Isso faz com que o teu rendimento no longo prazo seja afetado negativamente. Então, o melhor é tu ter uma alocação estrutural. Você, pessoa física, que não vai ter tempo para ficar todo momento acompanhando o mercado ou acessando alguma informação ali de forma muito rápida, você vai entrar atrasado. Então, uma alocação estrutural é melhor do que uma alocação tática, né? Isso, vários estudos mostram que para o investidor pessoa física isso realmente faz sentido. Por mais que você tenha exemplos dentro do mercado financeiro de gestores que façam alocação tática
e tenham algum tipo de benefício. Você pode, no máximo, pegar esse fundo de investimento que esse gestor faz a gestão e ter na sua carteira. Agora, você escolher o ativo não vai ser lucrativo. E porque uma outra razão também, deixa eu ficar tentando evitar, né? Tem um outro exemplo que eu costumo utilizar, né? Que são as NTNBs. São constantemente recomendadas para investidores que estão imaginando que vai ter uma queda na taxa de juros, né? E às vezes é um erro do próprio profissional que recomenda e não nem só do investidor que aceita ou que ele mesmo foi lá e fez a sua análise. A NTNB é basicamente um título público, né? Tu emprestar o teu dinheiro para o governo e a remuneração é IPCA mais alguma coisa, né? Então é um título híbrido. E é um título que se beneficia com queda na taxa de juros, né? E aí a recomendação muito comum que existe no mercado financeiro é: compra esse título porque vai cair taxa de juros. Aí tu compra e aí tu vai ganhar com ágio. Essa estratégia, e eu já falei isso algumas vezes também nas lives, ela não é uma estratégia adequada. E aí, às vezes, essa recomendação ela vem acompanhada da seguinte observação, né? Ou tu ganha com ágio ou tu fica até o vencimento do título. Quando tu compra um título de renda fixa, o ideal é que tu realmente fique até o final do vencimento. Você compra uma renda fixa com essa expectativa, né, de permanecer até o final. Só que, como eu falei, se essa taxa de juros, se a queda na taxa de juros já está sendo esperada, isso não vai impactar nada o preço daquela NTNB, mesmo que caia realmente, né? Porque a taxa de juros que está embutida na NTNB para 2045, por exemplo, não é a taxa de 13,75 que está hoje. É a taxa que o mercado espera de 2023 até 2045. Então, é uma média, mais um adicional de risco pelo tempo. Ou seja, se já está sendo esperada uma queda, já está nessa taxa, já está no preço desse título, né? Então, taxa de juros nada mais é do que o preço do dinheiro. Então, é a média ponderada desse período que está ali compondo aquela taxa que está sendo negociada aquele título. Isso vale para qualquer coisa, né? Só que aí uma outra questão, né? Então, tu vai te beneficiar comprando uma NTNB se houver uma queda maior do que o mercado está esperando, né? E é justamente o que vem acontecendo nos últimos dias, né? Por mais que a taxa esteja em 13,75, as expectativas do mercado melhoraram. Então, esse título se beneficiou um pouco. Só que aí vem o segundo ponto, né? O segundo problema. Bom, tu comprou uma NTNB, tu comprou ou um título, uma LTN, que é um título pré-fixado, e ele se beneficiou com esse movimento, né? Tá valendo mais agora. Bom, você teve esse lucro, agora você vai apurar o lucro. Você vai vender a sua NTNB ou a sua LTN e vai fazer o quê? Você vai aplicar aonde? Porque a taxa de juros, ela impacta todas as classes. Então, a não ser que você esteja querendo resgatar esse dinheiro para gastar com alguma coisa, para comprar alguma coisa, se você quiser utilizar o mercado financeiro para aplicar o dinheiro que você ganhou com a NTNB, você não vai ter lucro nenhum. Porque você vai pegar as outras classes agora mais caras. Porque você comprou, você investiu, por exemplo, 10 mil reais em NTNB, né? Então, em função da queda de juros, ela subiu para 12. Bom, subiu para 12, só que o que vai acontecer com todas as outras classes? O que aconteceu com ações nesse momento? As ações se beneficiaram tanto quanto se beneficiou tanto quanto não, mas se beneficiou também do mesmo movimento. Então, se as ações, se o Ibovespa estava em 100 mil, ele passou para 110 mil, né? E por que ele passou para 110 mil? Não é porque aumentou a expectativa de lucro das empresas, é que diminuiu a taxa de desconto. Então, se antes ele ia sair de 100, ia para 120, agora ele vai sair de 110 e vai para 120. Então, tu vai ter um ganho menor investindo em ações a partir desse momento. Então, aquele dinheiro que tu tinha lá em NTNB, aquela valorização que foi de 10 mil para 12, agora tu não vai ter onde aplicar. Aí tu vai me dizer, bom, mas eu vou de repente aplicar num título pós-fixado, que seja atrelado à taxa Selic. Só que isso também vai estar remunerando menos. Porque se cai a taxa de juros, obviamente a taxa de juros é a taxa Selic e vai cair o rendimento desse título pós-fixado também. Isso vai acontecer para fundos imobiliários também, que tem um comportamento igual ao das ações, em menor medida, mas semelhante. Então, a mudança na taxa de juros vai impactar todas as classes
ao mesmo tempo. O mercado vai se corrigindo, né? Então não vai ter uma outra oportunidade. A oportunidade que tu vai conseguir encontrar no mercado financeiro vai ser semelhante, vai ser proporcional àquela que tu tinha lá na NTNB, na mesma que tu tinha na NTNB, se tu ficasse até o final, né? É claro que algumas vai ter um retorno maior, outras um retorno menor em função do risco, né? Mas sempre pensando nessa relação risco-retorno. Ou seja, não faz sentido, não faz o menor sentido você ficar tentando prever o que vai acontecer com o mercado. Você monta uma alocação estrutural, define o quanto você precisa ter em cada uma das classes, dado o quanto você aceita de risco e os seus objetivos financeiros, e depois disso você vai simplesmente comprar quando uma classe subir demais e vender quando uma classe cair demais, ou melhor, vender quando uma classe subir demais e comprar quando uma classe cair demais. Para isso, você tem que ter uma diversificação adequada, ou seja, ter classes de ativos que se movimentam, que reagem de maneiras diferentes no mercado financeiro. Então, se uma classe da sua carteira vai se beneficiar com queda na taxa de juros, você tem que ter outra classe que vai se beneficiar com uma alta na taxa de juros. Então, se beneficiar de diferentes cenários, né? E em função de uma valorização em uma, vai ter uma queda na outra. E na hora que tiver uma queda na outra, você vai simplesmente comprar aquela classe, comprar a classe que está caindo e vender a classe que está subindo. Dessa forma, você consegue se aproveitar desses movimentos que o mercado eventualmente dá, né? de esses ciclos que são naturais do mercado financeiro. Ao invés de ficar tentando prever, né? Porque quando você fica tentando prever o ciclo econômico, você acaba entrando depois de já ter passado o pico e na hora que você comprando, né, depois de ter passado o pico e vendendo lá na hora que o mercado está no vale, está no momento de queda. E a consequência disso é uma lucratividade muito ruim no longo prazo. Você pode até ter sorte no curto prazo e muitas vezes é influenciado por pessoas que têm essa mesma sorte, seja o profissional, seja aquele investidor que você conhece, que fez essa estratégia tática, teve sucesso. O que não aparece na maioria das vezes são os investidores, os inúmeros investidores que têm prejuízo fazendo esse tipo de estratégia, ou o profissional que faz esse tipo de recomendação. Obviamente que ele não vai divulgar isso, né? O que aparece são somente aqueles que de forma totalmente aleatória conseguiram obter retorno fazendo esse tipo de estratégia. Então, basicamente era isso que eu queria falar nessa live, né? Deixar claro o quanto é ruim para o investidor fazer market time. Terça-feira a gente continua essa sequência de live aí. Até lá.